O Quasim, ele meio que aprendeu com seu amo, o Frollo, a ficar escondido na torre, vendo e observando os passos de Frollo. Que o Quasim aprendeu nessa loucura do Frollo? Porque o Frollo queria eliminar ele bem antes, mas um ser enviado por Deus, que pelo menos foi um único padre da história que eu apoiei, porque ele salvou um ser inocente, uma criança que não teve culpa de nascer com as condições que tinha. Esse padre, sem saber, ele foi enviado por Deus para salvar o Frollo. Não só como esse padre, como a Esmeralda também no futuro, gente. Eu acho que quando a Esmeralda completa seus 15 a 16 anos de idade. Mas a Esmeralda não vai aparecer nesse momento porque ela tem 15 a 16 anos de idade quando Coazin está preso na torre. Ela só vai aparecer com 17 anos de idade na história quando o Coazin se revoltar com essa atitude autoritária, abuso de poder, eliminação contra pessoas inocentes. E ao ver nos olhos de uma pessoa cruel, não só como pessoa, mas o próprio animal que o Frollo possuía, ele gostava de ver sangue nos olhos da pessoa e a dor das pessoas. Isso não é normal. Quando o Quasim ele começa a se libertar da dependência emocional que ele tem com o Frollo, uma dependência esquisita, vamos dizer assim. O Quasim ele já não era normal, porque ele não se considerava normal o suficiente. Porque o Frollo colocou as seguintes ideias na cabeça dele, que ele não podia ser exposto à sociedade e que o próprio Frollo estava cuidando de uma criatura. O Frollo nunca chamava o Quasim pelo nome. Chamava de aberração, chamava de peste negra bubônica, chamava de, se eu não me engano, no livro enviado do bem pesado para a época e para hoje. E também, se eu não me engano, o Frollo já chamou ele de praga negra, vários apelidos pesados que um sacerdote como ele não poderia falar, não poderia ter essa conduta, não poderia fazer, porque o Frollo, ele falava muito diante de Deus, falava muito diante ao Criador, falava muito diante a Cristo, como o seu Salvador e religioso também. E o Quasim surgiu uma revolta nele. É compreensível. Não só pela aparência, mas como o Frollo começou a tratar as pessoas. O Quasim, ele tinha um coração de justiça, lealdade, parceiro, amigo. Mas quando se tratava de um ser inocente como o Quasim ficava enjoado. Detalhe, na história do Quasim também tinha deficiência física, que hoje em dia seria super possível o Quasim, se quisesse, ele fazer uma cirurgia para ficar normal aos olhos da sociedade. Na época não tinha tanta tecnologia, as pessoas não eram consideradas inteligentes, então os religiosos, os mestres, doutores da lei, até a própria Igreja Católica de país, ou se não a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem que falar isso aqui, que dominou o país quando o Frollo já tinha os seus 31 anos de idade, que a Igreja Romana dominou o país,
e dominou as leis do catolicismo na França depois de um incidente da Revolução do Rei, da parte da Revolução dos Anciões na França, em questão de atributos pessoais de sociedade e atributos das leis que eram inacreditáveis, que parece que um ser humano não escreveu as leis. Mas eu tô falando isso porque é muito importante entender isso. Naquela época, o Quasim, ele era rebaixado por ser deficiente físico, dependente emocional do Frollo e dependente de baixa autoestima. Gente, o Quasim, ele é um monstro para a sociedade. O Quasim é considerado um monstro não só pela condição física dele, mas também porque ele não atendia os requisitos da sociedade ou de ganhar dinheiro de alguma forma pro Frollo. O Frollo pensou, como esse inútil não vai me trazer dinheiro, já que eu estou cuidando dele de graça, eu vou fazer ele trazer dinheiro para mim de alguma forma. No livro, o Quasim conta esta parte que escutou da conversa do Frollo quando ele tinha os seus 19 anos de idade, já quase chegando aos seus 20 anos de idade. É importante mencionar a idade destes personagens porque vai ser importante para frente. Eu estou falando como se fosse do dias atuais, mas é uma época que não existia condições de pessoas normais, sem ser ricas, terem livres acessos a escolas e pessoas não ser consideradas a parte dos olhos de Deus pela falsa lei dos sacerdotes e dos sacerdotes acima da lei do padre, até do bispo. E o sacerdote abaixo não tinha voz também. O sacerdote mais abaixo do padre e do sacerdote acima é considerado fraco. Bispos abaixo do bispo, do poder abaixo do bispo médio, abaixo, é bispo considerado sem voz, sem dignidade e fraco, e eles não concordavam com a lei católica da França e essa nova lei do Frollo e essa nova lei romana, da Igreja Apostólica Romana. Mas, Jordana, por que você está falando isso? Porque mais pra frente isso vai encaixar no contexto da nossa geração. Bom, esses considerados abaixo não tinham vozes, não podiam fazer nada a não ser baixar a cabeça, ficar calado porque não podiam reclamar os direitos, porque senão ia acabar que nem os ciganos, os judeus, os deficientes, os idosos e também quem não contribuía para a nova regra que é da Igreja Apostólica Romana, que quem não contribuísse era para ser eliminado. E a igreja de país não tinha opção de não seguir essa regra, porque eles eram devotos. E até a igreja de país, eles não poderiam fazer a igreja católica de país sem o consentimento de outras igrejas para ter um certo poder real. E também a permissão de um rei inglês
francês, o rei francês e italiano, para ser parcialmente. Não podia ser rei romano, porque os romanos eles tiveram uma ruptura com a Igreja Católica Romana, que foi a ruptura de aceitar outras congregações, mas não é só qualquer congregação, é sacerdotes mais em cima que os próprios padres romanos. Isso também é importante porque isso causaria no século do Frollo, com 31 anos de idade, isso seria vantajoso para o Frollo, mas para a população francesa e para a população romana não seria tão vergonhoso assim, porque essas áreas iam seguir as regras do Frollo. Querendo ou não, a Igreja Romana teria que engolir o orgulho e seguir as benditas ordens de Frollo. Senão, a Igreja Romana seria queimado ou decapitado pelo Frollo. Por isso que a Igreja Apostólica Romana engoliu muito o Frollo, por medo. Se esse homem deu medo até nos católicos, imagina os piores inimigos do rei e dele mesmo. Ai, gente, eu tô com a energia até cansada de falar nesse homem, mas infelizmente precisamos dizer porque esse contexto vai ser necessário daqui para frente. E a Igreja Católica Romana, eles odiaram, detestaram a lei do Frollo. Mas eles não poderiam fazer porque eles têm o selo oficial que os franceses, bispos de poder e padres de poder, apoiam a Igreja Católica Apostólica Romana com uma condição, que desde que eles acatam as ordens do subintendente bispo, que é mais poderoso, e o bispo que edita as leis da Igreja Católica. E a Igreja Romana Apostólica teve que engolir o orgulho, teve que engolir o medo deles e teve que engolir as exigências do Frollo. E também teve que engolir as leis porque eles fizeram uma ordem e fizeram um selo para cumprir a promessa.